Oi pessoal, bom dia. Tô aqui no ambulatório agora, por isso que vocês estão me vendo de máscara. Enquanto os pacientes estão chegando ainda, estão sendo triados, vou conversar um pouquinho com vocês, ainda continuando sobre a questão da hipoglicemia, tá? A gente precisa entender como ela funciona e também a forma como a gente vai agir na hipoglicemia. Ela depende muito da escolha que você vai fazer quando você vai solucionar esse problema, né? Então, aquele outro dia a gente conversou que uma grande estratégia é você utilizar 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, medir a glicemia, né? Naquele momento em que a gente está sentindo realmente ali que a glicemia pode estar baixa, média, afere, verifica se realmente está. Se estiver entre 50 e 70, nós vamos fazer essa resolutividade com as 15 gramas de carboidrato, né? Nós vamos tentar resolver com essas 15 gramas. E aí a gente toma as 15 gramas, consome as 15 gramas e aguarda 15 minutos para aferir novamente. Se mesmo assim ainda não tiver acontecido da glicemia subir, a gente precisa consumir mais uma dose de 15 gramas de carboidrato. Então, o que eu quero colocar de atenção aqui nesse momento? Que tem que ser uma forma rápida de ser consumida, né? E por que eu tô falando isso? Porque ontem eu atendi uma mãe que ela estava utilizando o pirulito. Sabe aqueles pirulito de coração? Realmente é um carboidrato de rápida absorção. Porém, imaginem vocês, tem criança que demora 20 minutos, meia hora para conseguir chupar um pirulitinho daquele, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. É um carboidrato de rápida absorção, né? Porém, a forma como a gente consome isso, a forma como a criança vai consumir isso, não é uma forma que está mais adequada ali para aquele momento, né? Então vejam que a gente precisa realmente ter uma atenção extra nesse sentido. Caso contrário, a gente não vai conseguir ter efetividade, porque eu preciso consumir rapidamente também. Então, fica aí a dica, fica a atenção nesse sentido, né? Não só escolher um carboidrato de rápida absorção, mas também escolher uma forma em que a criança consuma, ou o adulto, enfim, numa velocidade rápida também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A mesma coisa vale para as balinhas mais duras, né? Então as balas mastigáveis, elas são recomendações. A gente acaba colocando ela como sendo algumas das opções nesses momentos de hipoglicemia. Porém, uma balinha dura vai demorar para ser consumida e talvez nós não tenhamos o resultado adequado naquele momento. Por quê? Porque vai demorar da mesma forma, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, tá, pessoal? Então, realmente é um cuidado que a gente precisa prestar bastante atenção para a gente conseguir realmente ter os resultados que a gente precisa ter quando a gente fala de resolver uma hipoglicemia, tá? Então, é algo muito importante. E aí eu vou reforçar aqui para vocês algumas escolhas nesse momento, quando a glicemia está muito baixa e a gente precisa fazer ela subir rapidamente. A gente tem algumas opções que a gente pode ter, né? Por exemplo, um suco de laranja é uma boa opção, tá? Por quê? Porque o suco de laranja a gente concentrou a fruta, a gente tirou a fibra, né? Porque a fibra ela só vai ter quando a gente consumir a fruta com bagaço. A gente tirou essa porção e a gente concentrou. Então, o que acontece? O suco de laranja, 200 ml de suco de laranja, vai ter as 15 gramas de carboidrato. Aí você pode tomar o suco de laranja, vai ser uma excelente opção, que você vai tomar de uma forma rápida, a criança vai ingerir de uma forma rápida também e vai resolver esse problema com muita facilidade, tá? Outra opção muito interessante para gente verificar é o próprio açúcar, né? Então, o açúcar, nós temos ali uma rápida absorção. Uma colher de sopa de açúcar cheia
vai suprir essa necessidade para esse momento. Então você pode diluir ali num pouquinho de água, né? E entregar para a criança consumir, para o adulto, enfim, para quem estiver passando por essa hipoglicemia. Então, uma solução interessante também que a gente pode ter. Outra opção é o leite condensado, tá? O leite condensado, ele tem uma equivalência muito semelhante ao do açúcar. Então, uma colher de sopa de leite condensado, você já vai ter uma quantidade suficiente. Quer ver? Deixa eu até olhar aqui para falar bem certinho para vocês quanto tem no leite condensado. Porque ele é uma opção interessante, porém ele também tem gordura e é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Então deixa eu abrir aqui para vocês, pra gente falar isso bem certinho. Então vamos abrir aqui um rótulo de um leite condensado para nós vermos a informação nutricional. Então, ó, uma colher de sopa de leite condensado, que essa colher de sopa tem mais ou menos 20 gramas de leite condensado, tem aproximadamente 12 gramas de carboidrato, tá? Então, as 12 gramas, então vai ser uma colher e meia, digamos assim, de leite condensado que precisa ser consumida, tá? Porém, o que a gente precisa ficar atento? O leite condensado, ele não tem só açúcar, ele também tem proteína e ele também tem gordura na composição. Por isso que a gente precisa consumir um pouquinho a mais do que a colher de sopa, né? Para a gente conseguir chegar nessa proporção só de carboidratos. Se a gente olhar no total, uma colher de sopa tem 20 gramas. Mas é 20 gramas da composição leite condensado, não é só carboidrato. Então isso a gente precisa ficar atento também quando a gente for escolher o alimento que vai utilizar nesse momento da hipoglicemia. Então é uma coisa que a gente precisa ter atenção e vai variar muito de marca para marca, o que você vai observar. Então você pega aquele alimento que você tem ali na tua casa, olha o rótulo e verifica quanto de carboidrato tem naquela porção, porque é o carboidrato que você vai ter que utilizar as 15 gramas, não é o peso do alimento, entende? Então isso a gente precisa ficar muito atento, tá? Quando a gente fala do mel, eu vou abrir um rótulo de mel aqui, pra gente entender bonitinho. Valor nutricional. A gente tem uma composição diferente do leite condensado. Ó, eu vou abrir aqui um rótulo, né? Então a gente tem que uma colher de sopa de mel, ele que vai ter as mesmas 20 gramas lá do leite condensado, ele tem aproximadamente 18 gramas de carboidrato. Então veja que já está bem próximo dessa porção que a gente precisa, né? Não precisa nem ser uma colher muito cheia de mel, tá? Para você suprir essa quantidade. Porque a gente fala, uma colher de sopa de mel vai suprir, aí consome, aguarda 15 minutos e verifica se a glicemia chegou aí no pico adequado. E o que a gente precisa ter atenção? O mel, diferente do leite condensado, ele só tem carboidrato, né? Então vejam que o restante da composição do mel ali é líquido, é água, né? Então por isso as 20 gramas vão ter 18 gramas de carboidrato, mas ele não tem fibra, ele não tem gordura, ele não tem proteína, não tem mais nada na composição. Então o mel é um carboidrato de rápida absorção que com uma colher de sopa eu consigo resolver nesse período, tá? Então a gente precisa sempre entender a composição do alimento para a gente realmente conseguir ter uma ação. Aí você pode falar assim, Nutri, mas pode mudar de marca para marca? Pode! A umidade, a quantidade de líquido dentro dos alimentos, eles mudam de marca para marca, eles mudam até mel mesmo, se a gente for entrar mais a fundo. Tem o mel de flor de laranjeira, tem o mel não sei do que, tem o mel da abelha de jataí, tem o mel de... Enfim, são várias qualidades. Então, por isso que eu falo para vocês, é muito importante você pegar o que você tem em casa, você olhar o teu rótulo para conseguir identificar o quanto realmente tem naquela marca específica, tá? Então, isso é muito importante da gente observar, tá? E aí a gente
pode entrar em vários outros produtos, né? Por exemplo, se eu pegar esse que eu comecei a conversar com vocês, do pirulito, vamos ver se eu acho aqui na internet. Informação nutricional, pirulito de coração. Vamos ver se vai abrir. Ah, abriu. Vamos lá. Ó, vejam que esse aqui é aquele bem pequenininho, né? Tem quase 5 gramas um pirulitinho. Então vejam, primeira coisa que a gente tem que olhar, quantas gramas tem uma unidade? Ó, abrindo aqui eu já vi que tem vários tipos do pirulito. Tem o pirulito de 5 gramas, que é um menorzinho. Tem o pirulito de 25 gramas, que é um maior. E tem o pirulito de 15 gramas, que é médio. Então, vejam, já tem vários tipos de tamanhos, né? Então, aí a gente já tem que ter uma observação importante no rótulo. Segunda coisa, ó, é puro carboidrato mesmo, tem pouca quantidade de líquido, ó. Tem, para cada 20 gramas desse pirulito, tem 19 gramas de carboidrato. Quer dizer, ele é puro carboidrato. Porém, a gente entra naquela questão. Qual é a velocidade com que uma criança consome um pirulito desses? Pensem bem, né? Então aí é que é um detalhe assim que vai fazer toda a diferença. Se a criança já não está bem, está muito baixa a glicemia, não vai ser uma boa escolha, né? É claro que você pode oferecer para dar um suportezinho, mas vai ter que ter um carboidrato que seja mais rápido de ser absorvido. Então, uma atenção muito importante que a gente precisa ter. Então, não só olhar a composição do alimento, como a gente está fazendo agora, estou pegando alguns exemplos aqui para vocês, mas também nós olharmos a velocidade com que o indivíduo vai consumir esse alimento. Porque no momento da correção da hipoglicemia, tem que ser rápido, né? A gente não pode demorar demais. Então, é uma atenção, assim, bem importante que a gente precisa ter, que a gente precisa dar nesse momento, tá? E aí, eu vou entrar aqui, por exemplo, num outro alimento que as pessoas falam muito, que consomem para conseguir controlar essa hipoglicemia. Só para vocês terem uma ideia um pouquinho dos valores que eu comentei no vídeo passado. Informação nutricional. Então vejam, vamos pegar aqui. Vamos pegar a banana, tá, gente? Ó, primeiro que banana tem vários tipos, né? A gente tem banana da terra, banana prata, banana nanica, banana maçã, banana ouro. Se nós formos olhar os valores calóricos de cada uma dessas bananas, elas variam bastante, né? De tipo para tipo, tá? Então, por exemplo, a banana da terra é uma banana que tem uma quantidade calórica um pouco mais alta quando a gente compara com a banana prata. A banana nanica tem uma quantidade muito semelhante à banana prata. A banana maçã é a que tem menos calorias. E a banana ouro tem uma quantidade muito semelhante aí à banana da prata e a banana nanica. Então, o que a gente precisa entender? Que, primeiro, a qualidade da banana vai fazer diferença. Segundo, a banana não é só carboidrato. Então, entra no mesmo exemplo lá que eu estava comentando do leite condensado. Não é só carboidrato. Então, ela tem na sua composição gordura, ela tem na sua composição proteína. Então, isso também vai fazer diferença na quantidade que você vai consumir. E outro detalhe muito importante é que banana tem fibra.
E por ter fibra, esse carboidrato, ele não é absorvido rapidamente. Então, aqui a gente tem um ponto assim muito importante nesse sentido, que por não ser absorvido rapidamente, a gente precisa ter atenção que talvez não seja a melhor escolha naquele momento da correção da hipoglicemia que está muito baixa. Vai ser uma boa escolha se você aferir e estiver acima de 70, tipo, tá caindo, mas tá acima de 70, tá lá 78, 85, enfim, tá uma glicemia boa, que para quem tem diabetes sabe que pode causar até um mal-estar. E aí você consome a fruta e ela vai colocar a tua glicemia ali no 90, até 120 não tem problema, fica um platô bom, sem que você tenha esse mal-estar de continuar caindo ou então de fazer um pico hiperglicêmico. Então ela vai ser uma boa escolha nesse momento, tá? Ela é uma excelente escolha, porque a gente não pode esquecer que ela tem fibra, por isso que não deve ser consumida lá quando vai fazer uma correção que tá muito baixa a glicemia, tá? Ó, por exemplo, a banana ouro, ela tem 2 gramas de fibra, né, em cada unidade aí de banana, né, no tamanho médio. A banana prata também, 2 gramas. A banana maçã tem 2,6 gramas, é a que tem mais fibras de todas elas, né? Por isso que a gente recomenda mais a banana maçã e a banana prata, né? Porque a banana maçã tem mais fibras e a banana prata tem menos carboidratos. Então, vejam que a gente tem proporções diferentes e é a fibra que vai fazer essa diferença. Então, essa atenção que a gente precisa ter quando a gente fala de banana. E aí a gente entra em todas as outras frutas, né? A gente pode fazer um comparativo aqui com todas as outras frutas. Por quê? Porque todas as outras frutas contêm fibras, né? E esse é um detalhe, assim, muito importante da gente observar quando a gente vai fazer essa correção, né? Ficar de olho nesse sentido, tá? Até uma coisa interessante para vocês terem, para vocês conseguirem controlar, é uma tabela de composição dos alimentos, para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Hoje em dia, com a tecnologia, tem vários aplicativos que a gente pode utilizar, né, para conseguir ter essas informações aí com mais eficiência. E aí, gente, tem vários meses, né, que a gente pode estar acompanhando para conseguir entender. Então, quando eu falo para vocês que é muito importante a gente ter o conhecimento do alimento, é por conta disso, porque realmente vai auxiliar em todo esse processo de controle, de cuidado, né? É importante que se tenha ideia da quantidade de nutrientes que esse alimento contém e quais são esses nutrientes, né? Porque isso vai fazer diferença na hora de fazer a correção, tá? Então é realmente algo assim fundamental e que eu coloco aqui para vocês como sendo de importante observação. E além disso, o que a gente entrou na questão do pirulito, vou até voltar aqui no pirulito, a gente precisa ficar atento à velocidade com que vai ser consumido. Então reforço isso para vocês. A velocidade com que um alimento vai ser consumido vai fazer diferença também, né? Então, se é para correção da glicemia, ele precisa ser consumido rapidamente e na dose correta, né? Porque senão vem o efeito rebote e faz um pico hiperglicêmico. Então, muita atenção aí, tá, gente? Aí tem um outro componente que é sachê de glicose. Nós temos os sachês de glicose, tá? Os sachês de glicose, eles já são elaborados para serem de carboidrato puro. Deixa eu até pegar aqui informação nutricional. Glicose pura, né? E normalmente eles são distribuídos em 15 gramas de carboidrato para cada unidade. Então, quer dizer, ele já vem numa quantidade adequada
para fazer a correção. Então, é uma recomendação aqui que eu coloco. Tá carregando aqui, a gente já fala sobre ele. Então, é uma dose mais específica, né? Ele não vai precisar você ficar calculando. Então, é uma boa opção para estar colocando aí no dia a dia. Por quê, ó? Deixa eu puxar aqui, ó. Informação nutricional: 15 gramas, uma unidade, um sachê, 15 gramas de carboidrato, 0 proteína, 0 gordura, 0 fibra. Quer dizer, o que significa isso? Que é só carboidrato mesmo, né? Alguns até têm uma diluição na forma de gel, né? Até para facilitar o consumo, enfim. É muito utilizado por atletas nesses momentos nessas atividades mais intensas, né? Corrida, triatlo, enfim. E por isso, né, a indústria acaba adequando essa consistência. O mel também é muito utilizado por eles. Vocês viram ali a composição do mel, ela vai variar um pouquinho só na quantidade de líquido de água, mas ele só contém carboidrato. Então são opções aí interessantes para que a gente consiga fazer uma correção de uma forma mais eficiente, tá? Então deixa eu puxar aqui. E aí também tem várias marcas, tá, gente? Normalmente nessas casas de vendas de suplementos nutricionais vocês vão encontrar, né? Quando vocês entrarem na internet para pesquisar, para ver, vocês vão ver que tem de vários tamanhos também, né? E a gente consegue ter uma ideia bacana. Deixa eu deixar aqui. Então, atenção ali quando for fazer a correção com leite condensado, porque vai precisar um pouquinho mais, porque o leite condensado não é só carboidrato, né? Ele tem gordura, ele tem proteína. Cuidado quando for utilizar alguma bala dura ou pirulito duro, que foi o exemplo do que aconteceu com uma mãezinha ontem, que acabou oferecendo um pirulito de coração. E aí a criança demorou demais para consumir esse pirulito e aí não estava conseguindo realmente fazer o controle, né? E esses são os pontos que a gente precisa ficar atento. Outra coisa que as pessoas usam muito, né? A goiaba, a goiabada, né? Agora que eu lembrei aqui, deixa eu até colocar aqui. Goiabada, informação nutricional. Vou puxar aqui para vocês verem. Goiabada também é bem comum, né, das pessoas colocarem que fizeram a correção da glicemia com ela, né? Então, ó, abri aqui. Então, assim, ó, uma fatia de 40 gramas de goiabada, então, tem 32 gramas de carboidrato. 40 gramas, tá? 40 gramas é uma fatia bem... Imagina aquela goiabada que vem assim num quadradinho, né? Então, a hora que você corta uma fatia, uma ponta de cabo a rabo, tem 40 gramas, tá? Então, metade dessa vai ter 20 gramas. E essas 20 gramas de goiabada vão ter aí mais ou menos 16 gramas de carboidrato, que é o equivalente que você precisa para fazer aquela correção. E a goiabada, qual que é o grande detalhe dela, né? Talvez a tua glicemia não suba tão rápido como quando você consome um mel, por exemplo. Por quê? Porque a goiabada também tem fibras naturais. E é independente, tá, gente? Se é uma goiabada zero adição de açúcar ou se é uma goiabada com adição de açúcar, tá? Então, isso independe. Uma goiabada ali tem mais ou menos para cada 40 gramas, 2,3 gramas de fibra. Então, o que isso faz? Faz com que você absorva, assim, esse carboidrato, porém, numa velocidade um pouquinho mais lenta.
tá? Então, ela é uma boa escolha, ela tem a função de auxiliar a subir tua glicemia, só que dependendo do valor que esteja, não seria a ideal, digamos assim, né? Por quê? Porque vai demorar um pouquinho mais para ser absorvido. Então, é interessante a gente aprender a analisar o alimento nesse sentido. A quantidade de fibras que compõe também vai fazer diferença, tá? Até que a gente fala assim, teria problema consumir um pouco mais do que 15 gramas de carboidrato, né, para fazer essa correção? Não, você pode consumir, e aí vai acompanhando, né, para analisar. É claro que sem exagero, tipo, não precisa consumir especificamente 15 gramas de carboidrato, no caso 20 gramas de goiabada, né, mas saiba que a velocidade vai ter diferença do que se você consumir um mel ou um sachê de glicose ou alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque tem a questão da fibra, né? Não é carboidrato puro, tá? Outra coisa que as pessoas usam muito, deixa até eu abrir aqui também, é o doce de leite, né? Vou colocar aqui, doce de leite, informação nutricional. E também vai variar, né, gente, de marca para marca, né? A gente precisa entender que isso vai ter diferença, né? Então, o leite, o doce de leite, da mesma forma que o leite condensado, ele não tem só carboidrato. Ele tem carboidratos e ele tem proteína e ele tem gordura, mas ele não tem fibra. Mas só o fato de ter proteína e de ter gordura, ele já vai ter uma absorção um pouquinho diferenciada, tá? Então, isso já é uma coisa diferente. E aqui, ó, coloca aqui que uma colher de sopa de doce de leite vai ter aproximadamente 12 gramas de carboidrato, tá? Uma colher de sopa tem 20 gramas, né? Então, dessas 20 gramas de doce de leite, 12 gramas de carboidrato. Então, vejo que realmente a gente tem aqui uma proporção bem diferente quando a gente fala de uma colher de sopa de 20 gramas de mel, né? Enfim, vai ter uma distribuição diferente. Então, talvez tenha que consumir um pouquinho a mais, tá? Então, são detalhes que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer esse alimento para a gente conseguir controlar melhor, tá? Deixa eu pegar aqui outro exemplo para vocês verem. Então, essa eu peguei uma marca X, aí eu vou pegar uma marca mais simplesinha de doce de leite. Vamos pegar aqui. Porque vai variar, gente. Tem doce de leite que não é doce de leite puro, né? Tem doce de leite que eles usam amido para engrossar, né? Enfim, então por isso é importante a gente olhar o rótulo. Ó, eu peguei um doce de leite mais simples aqui, tá? Esse doce de leite mais simples, uma colher de sopa vai ter somente 9 gramas de carboidrato. Pensa bem, olha a diferença. Aquele outro, né, tinha 12 gramas. Então você ainda ia ter que consumir um pouquinho mais que uma colher para fazer a correção. Esse aqui mais simplesinho, uma colher de sopa tem 9 gramas. Então pensa comigo, 9 gramas. Se eu preciso consumir 15 para fazer a correção, eu tenho quase que consumir 2 colheres de sopa, quase não, praticamente 2 colheres de sopa, né? Para conseguir ter ali no mínimo as 15 gramas, vai passar umas 3 graminhas, se você consumir 2, mas veja que passa um pouquinho. Então, não é simplesmente falar assim, é doce de leite que eu vou... Qual é o doce de leite? Como que tá no rótulo lá do alimento que você comprou? Quantas gramas tem de carboidrato ali, né, naquela porção? Então, é muito importante a gente olhar, a gente analisar, não só no sentido de escolher um alimento, mas também escolher a forma como ele vai ser absorvido. Então, se eu vou consumir ele rapidamente, se eu não vou consumir ele rapidamente, e analisar realmente a quantidade de carboidrato que tem ali, porque são várias as opções,
São várias as marcas, né? A gente tem também essa questão da fibra, da proteína, da gordura, que também compõe alguns alimentos e que vai fazer diferença na hora de fazer esse controle da glicemia, tá? Então fica o recado para vocês, fiquem atentos a esses detalhes, que isso vai fazer toda a diferença no controle, tá bom, pessoal? Agora eu vou continuar aqui os atendimentos. Vocês estão ouvindo, a criançada já está chegando. E aí a gente vai precisar conversar com eles agora, tá bom? Grande abraço, pessoal!